Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de matemática 1 do primeiro período. Nós vamos falar na aula de hoje sobre temas básicos da álgebra e um pouco de matemática financeira. Isso aqui é nosso conteúdo do capítulo 2 do nosso livro, iniciando lá na página 44. Aqui, depois de falar desse assunto, nós vamos comentar a parte do conceito de uma função e formas de representar uma função. Aqui, esses dois próximos tópicos já vão ser lá no capítulo 5. E nesse capítulo 5, a gente vai falar apenas desses dois tópicos, iniciando lá na página 122 em diante. Então acompanhe a aula pelo livro de vocês, deixem o livro aberto, o caderno aberto se quiser fazer alguma anotação, certo? E vamos iniciar nossa aula. Lembrando que eu não estou gravando no estúdio profissional, estou gravando da minha residência, então podem ter alguns ruídos aí ao fundo, espero que isso não atrapalhe o aprendizado de vocês. Lembrando também que essa aula é de uso exclusivamente de vocês, alunos do professor Hugo Vitor. Por favor, não compartilhem com mais ninguém, mesmo que seja do IF. Então vamos lá começar nossa aula, bons estudos. E a gente se vê lá no nosso encontro do MITS para tirar dúvidas e resolver exercícios. Bom, pessoal, vamos começar a aula de hoje falando sobre o conteúdo do capítulo 2. Fala sobre temas básicos da álgebra e um pouquinho de matemática financeira. Esse conteúdo se encontra nas páginas 42 até a página 61. E eu vou ser bem breve, certo? Porque alguns desses assuntos, eu acredito que todos, mas talvez alguns deles vocês já tenham estudado para a seleção do IF, e eu queria só relembrar aqui bem rapidinho, porque a gente vai precisar de algumas coisas. Se tem algum assunto aqui que vocês não estudaram tanto, que tem alguma dúvida, eu falei muito rápido, vocês podem me perguntar lá no encontro do MITS, que eu desenrolo um pouquinho mais, eu falo um pouquinho mais, eu vou explicar um pouquinho melhor do que o que eu expliquei nesse vídeo, tudo bem? Vamos lá, começando por equações polinomiais do primeiro grau, ou para os íntimos, equações do primeiro grau. São equações da forma ax mais b igual a zero. A gente fala ax mais b, mas entre o a e o x tem um pontinho de vezes, certo? É a vezes x mais b. Esse pontinho de vezes pode ficar omisso, certo? Esse a e esse b são constantes. O que é que significa constantes? Significa que são valores que possivelmente vão aparecer no nosso problema. E vai ter um foco maior nesse x, que é o que a gente chama de variável. Então é como se isso aqui fosse uma estrutura que vai aparecer para a gente, certo? Nessa forma, ax mais b igual a zero, onde a variável mesmo para a gente é o x. O a e o b são números reais. Um detalhe é que o a é um número real não nulo, eu não quero que o a seja igual a zero, e o b pode ser qualquer outro número real. Então nós temos como exemplos de equações polinomiais do primeiro grau: 3x mais 4 igual a zero, menos x mais 2 igual a zero, menos x sobre 3 mais 4 sobre 5 igual a zero. Aqui nós temos alguns exemplos de equações polinomiais. Perguntinha, vocês conseguem identificar facilmente quem são as constantes que aparecem em cada uma dessas três equações? Espero que sim, qualquer coisa a gente comenta lá no MITS. Uma coisa que eu posso pedir para você encontrar são as raízes das equações. Como é que a gente faz para encontrar as raízes da equação? Na verdade, seria o valor de x que satisfaz a equação. Isso que seria a raiz. Então, o meu x, para uma estrutura mais geral, se eu pego uma equação do tipo ax mais b, você vai ter o quê? O b está somando, você vai ter no outro lado subtraindo e dividido por a. Menos b sobre a seria a raiz de uma equação polinomial do primeiro grau. Aqui vale a pena lembrar todas aquelas regrinhas que a gente já aprendeu envolvendo equações. Então está positivo, passa para o outro lado menos. No caso, a gente está subtraindo aí nos dois membros. Está multiplicando a variável, passa para o outro lado dividindo. Tem que tomar cuidado que na verdade a gente está dividindo todo mundo por aquele valor. Então, são regrinhas que a gente já costuma utilizar e a gente vai continuar utilizando aqui na matemática, certo? Vamos lá. A gente pode comentar um pouquinho também sobre inequações polinomiais do primeiro grau.
Nas inequações polinomiais, diferentemente da equação, nós vamos ter desigualdades. Então, vai aparecer algo com essa estrutura: ax mais b maior do que zero. Mas não precisa ser obrigatoriamente o símbolo de maior que. Podem ser outros símbolos no lugar desse cara. Por exemplo, quais são os outros símbolos que podem aparecer? Pode aparecer maior ou igual, pode aparecer o símbolo de menor que, menor ou igual que, ou então o símbolo de diferente. Qualquer um desses símbolos que apareça vai caracterizar uma inequação e não mais uma equação. Tudo bem? Lembrando também aqui que o A e o B continuam sendo constantes e o A tem que ser uma constante não nula, não pode ser zero. Certo? É um número real não nulo. Já o B ele pode ser zero, não tem problema nenhum. A gente continua tendo a equação polinomial do primeiro grau. Então nós vamos ter aqui como exemplo de equações polinomiais do primeiro grau 3x menos 4 menor ou igual do que zero. Nós vamos ter 4x menos 4x mais 2 maior do que zero. Outro exemplo, x sobre 3 menos 1/5 menor, pega aqui outro símbolo, diferente de zero. As soluções de inequações normalmente são dadas na forma de intervalos na reta real. Então, você não tem apenas uma solução para a desigualdade. Você vai ter, na verdade, várias soluções para uma desigualdade como essa. Em alguns casos, a gente tem realmente infinitas soluções. Então, fiquem atentos de como é que a gente vai resolver uma equação como essa. Realmente aplicando aquelas regrinhas que a gente já aprendeu de como resolver a equação lá no ensino fundamental. Está subtraindo, passa para o outro lado somando, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Algumas pessoas aprenderam dessa forma. A gente vai continuar mantendo isso, eu não vou inventar nada diferente não. Gente, qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá no Meets, certo? Vamos lá para a próxima parte. Vamos falar agora rapidinho sobre sistemas de equações polinomiais do primeiro grau. Ou então sistemas de equações, como vocês devem ter aprendido. Sistemas de equações normalmente são várias equações com várias variáveis. A gente está trabalhando aqui principalmente com duas equações e duas variáveis. E vocês devem ter aprendido duas formas de resolver, ou pelo método da substituição ou pelo método da adição. Indo pelo método da substituição, você isola uma das variáveis em uma das equações. No caso, eu vou isolar aqui o y. Vai ser 7, o x está mais para o outro lado, menos x. E vou substituir esse valor do y na outra equação. Então vai ficar x menos 7 menos x no lugar do y igual a 1. X menos 7 menos com menos mais x igual a 1. X mais x vai ficar 2x. O menos 7 passa para o outro lado, mais 7. 1 mais 7 vai dar 8. 2x igual a 8. O 2 passa dividindo. X é igual a 4. Sabendo o valor de uma das variáveis, você vai ter agora o valor da outra variável, substituindo lá na primeira equação que você fez, isolando essa variável. 7 menos x, agora a gente já sabe que o x vale 4. 7 menos 4 dá 3, é o valor do y. A solução de um sistema de equação é um conjunto. Esse conjunto de solução, ele vai vir na forma, como é um conjunto, tem que botar a chave. A solução aqui no caso foi única, então a gente vai ter um único par ordenado. Então você coloca na ordem primeiro o 4, que é o valor do x, depois o 3, que é o valor do y. Sempre nessa ordem, se tiver as variáveis x e y, primeiro o x e depois o y. Ok? Se forem outras variáveis, outros valores, tipo a e b, primeiro o a, depois o b. E por aí vai. Certo? Tem também o método da adição para resolver sistemas. Esse aqui é o método da substituição. No método da adição, você precisa ter... Eu vou escrever aqui a mesma equação, o mesmo sistema de equação. Você precisa ter uma situação em que aparecem o mesmo valor absoluto no coeficiente de uma das variáveis, só que com sinal diferente. Como que está acontecendo aqui no y. Repare que em cima eu tenho mais y, embaixo eu tenho menos y. Quando isso acontece, se eu somar as duas equações,
membro a membro, esses dois vão se cancelar. Então, o método da adição fica muito bacana para esse caso aqui. Fazendo a soma das duas equações uma com a outra, x mais x é 2x. Mais y com menos y cancela, isso aqui vai dar zero, cancelamento da adição. 7 mais 1, 8. X vai ser igual a 8 dividido por 2, x igual a 4. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, o método da adição foi bem mais bem ágil para encontrar uma das variáveis. Para encontrar a outra, é só substituir esse valor em alguma das duas equações. Então, você pode resolver pelo método da adição, pode resolver pelo método da substituição, tanto faz. Qualquer sistema de equações pode ser resolvido por qualquer um dos dois métodos, ok? O importante é que saiba resolver, que a gente vai precisar disso aqui. Vamos para o próximo assunto. Equação polinomial do segundo grau. Então, para os íntimos, equações do segundo grau. O que são equações do segundo grau? São equações da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. A, b e c são constantes reais, lembrando que o a tem que ser diferente de zero. Então, o a pertence ao conjunto dos reais não nulos. Sobre equações polinomiais do segundo grau, equações do segundo grau, o que é que a gente precisa saber? Uma das coisas, encontrar as raízes dessa equação. Para encontrar as raízes, você precisa encontrar o discriminante de Bhaskara primeiro. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Depois de encontrar o delta, você vai encontrar as duas raízes. Então, você vai ter a raiz x, a solução daquela equação, vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada desse delta, que você deve ter encontrado antes, dividido por 2 vezes a. Lembrando que uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes, pode ter apenas uma raiz ou pode não ter nenhuma raiz. Tudo depende do sinal do delta, certo? Então, pode ser que tenham duas raízes, x1 e x2. E quando acontece isso, nós podemos encontrar a soma e o produto das raízes. Na verdade, sempre vai ter raízes. Às vezes, essas raízes vão ser números reais, outras não. Então, sempre vão ser duas raízes. Sempre eu tenho como encontrar a soma das raízes e o produto. Mas encontrar as raízes reais, em alguns casos, não vai ser possível, porque a gente vai ter limitações por conta do delta. Mas, mesmo sem encontrar as raízes, a gente pode encontrar a soma e o produto delas. Como? A soma das raízes, eu vou chamar aqui as raízes de x1 e x2. Sejam x1 e x2 as raízes. A soma das raízes, x1 mais x2, a gente encontra fazendo menos b sobre a. E o produto das raízes, que é x1 vezes x2, vai ser igual a c sobre a. Eu vou dar uma pausa aqui bem rapidinho e comentar o que é que acontece às vezes. Algumas pessoas aprendem lá no ensino fundamental que a equação polinomial do segundo grau, quando o delta dá negativo, não possui raízes. Isso é um engano, Possui raiz, mas pode ser que ela não seja raiz real. Quando o delta é negativo, as raízes não são números reais, mas elas existem, ok? Então, a gente só está estudando valores dentro do conjunto dos números reais. Quando o delta está negativo, as raízes não serão números reais. Então, você não vai ter ferramentas para encontrar essas raízes. Mesmo você não encontrando as raízes, a soma dessas raízes vai ser um número real. O produto dessas raízes vai ser números reais. E a gente tem como encontrar a soma e o produto dessas raízes usando essas formulazinhas aqui. Menos b sobre a e c sobre a. Tudo bem? Para finalizar, existe a forma fatorada de uma equação do segundo grau. Se x1 e x2 são as raízes, a equação ax ao quadrado mais bx mais c pode ser reescrita e ela vai ficar igual a vezes x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. É interessante deixar claro que
Quando a gente tem as duas raízes reais e distintas, essa forma aqui é mais tranquilo de escrever. Tem situações em que a gente tem uma única raiz que aparece lá na equação da fórmula de Bhaskara. Alguns professores do ensino fundamental, mais uma vez, ensinam que tem uma única raiz real. Na verdade, você tem duas raízes reais e iguais quando o delta dá igual a zero. Então, tem três situações para o delta. Se o delta for positivo, são duas raízes reais e distintas. Se o delta for igual a zero, são duas raízes reais e iguais. Se o delta for negativo, você tem duas raízes que não são números reais, vão estar em outro conjunto numérico. Tudo bem? Então, se você aprendeu da forma como só tem duas raízes, uma raiz e nenhuma raiz, vai ter problemas com a forma fatorada, vai ter problemas com soma e produto. Na verdade, sempre vão ser duas raízes. Às vezes essas raízes vão ser iguais, então x1 vai ser igual a x2, e você vai ter que substituir nessa formulazinha da forma fatorada. Gente, eu falei um pouquinho rápido, porque isso que eu falei é para ser uma revisão. Se você aprendeu de alguma forma que ficou um pouco confuso o que eu falei com o que você já sabia, podem me perguntar para tirar dúvida lá no nosso encontro do Mix, certo? Isso aqui foi só para relembrar, porque a gente vai precisar um pouquinho mais lá na frente. Vamos lá. Falar um pouquinho sobre matemática financeira. Esse aqui eu não sei se vocês estudaram lá no ensino fundamental de vocês. Então, se precisar, a gente pode pegar um tempinho bem mais longo lá no nosso encontro do MITS para comentar um pouquinho sobre matemática financeira. Primeiro, o que é que eu queria comentar com vocês? Porcentagem. Como que eu calculo uma porcentagem de um valor? Eu quero calcular P% de um certo X. Como é que a gente faz isso? Você vai escrever, ao invés de P%, você vai escrever na forma de fração. O símbolo de porcentagem ele é equivalente à fração com denominador 100. Então fica P por 100. P%. O DI vai virar a operação de vezes e o valor X que você quer calcular. Então é assim que a gente vai calcular porcentagens quando aparecerem. Com relação à matemática financeira, eu estou interessado em cálculo de juros. Como é que funciona isso? São dois cálculos de juros que a gente vai trabalhar. Um deles é o chamado juros simples. Nesse juros simples, você pega um certo capital, aplica uma certa taxa e isso vai lhe render uns juros. É como se o dinheiro estivesse trabalhando para você. Eu vou fazer uma legenda aqui para não trabalhar com as palavras todas. Eu vou usar o C, que significa capital. Esse capital não é a nossa capital Fortaleza, o capital do Brasil, que é Brasília. Esse capital envolve dinheiro, envolve valor financeiro. É o que a gente chama de capital inicial, não é a banda também. É um dinheiro que vai ser aplicado inicialmente no seu investimento. O I eu vou usar como sendo a abreviatura para taxa, o que pode ser confuso para algumas pessoas. Por que eu não uso a letra T? Porque a letra T eu vou utilizar para abreviatura de tempo. Ok? E nós vamos ter J como abreviatura da palavra juros. E a letra M, que vai ser a abreviatura da palavra montante. Vamos falar um pouquinho sobre essas palavras. Então, você vai ter um capital que você vai fazer uma aplicação financeira. Quando eu digo você, eu não estou falando vocês mesmos não. Estou dizendo assim, no universo da matemática financeira. Tem-se um capital, onde você faz uma aplicação financeira, um dinheiro, uma quantia. Nesse capital, ele vai estar aplicado a uma certa taxa, certo? Essa taxa é uma porcentagem. Essa taxa está relacionada com um período de tempo. Você pode ter um capital aplicado ao ano, ao mês ou até mesmo ao dia. Se você olhar, por exemplo, fatura de cartão de crédito. Cartão de crédito é como se uma outra pessoa estivesse emprestando dinheiro para quem tem o cartão de crédito. A empresa do cartão empresta dinheiro para quem tem o cartão de crédito. Você compra com o cartão de crédito, a empresa paga essa compra para você e depois ela manda uma fatura para você. A maioria dos cartões de crédito, quando você faz esse tipo de transação e paga na data do vencimento, você não atrasa,
praticamente o empréstimo você não paga nada. Então, tá ok. É o dinheiro que é quase que a empresa tivesse lhe dado. Você vai pagar uma taxa só de manutenção do cartão. Agora, se você atrasar a fatura, tem juros que vão correr em cima disso, e esses juros vai ser um acréscimo além do que você pegou emprestado para fazer suas compras. Então vamos supor que durante o mês todinho você precisou de R$ 500 no cartão de crédito. Você fez uma compra de R$ 500. Se você pagar na fatura no vencimento correto, do que você fez o acordo com a empresa, esse valor vai vir exatamente o que você comprou, R$ 500. Se você atrasar, vai vir uma taxa de juros referente ao atraso. É aí onde começa a entrar a matemática financeira. E essa taxa de juros, para cartão de crédito, é ao dia. Então vai rolando juros, todo dia vai aumentando a sua dívida com a empresa de cartão de crédito. Muito cuidado com o cartão de crédito, não paguem atrasado. Jamais. Certo? Vamos lá. Sabendo desses valores, os juros vai ser o que vai ser o adicional que você vai ter que pagar a mais por ter utilizado aquele capital inicial, no caso do cartão de crédito. No caso, se você tiver emprestado dinheiro, os juros é o que você vai receber a mais do que o que você emprestou esse dinheiro. E finalmente tem o montante, que é tudo junto com relação a capital e os juros. Se você fizer um empréstimo, hoje em dia, nós no Brasil, podemos fazer empréstimos a bancos. É como se a gente estivesse fazendo investimentos, onde a gente empresta o nosso dinheiro para o banco, e o banco, ou então agências financeiras credenciadas, essas agências vão fazer operações com o nosso dinheiro e vão pagar uma taxa para a gente. Eu tenho uma aplicação financeira que eu ganho 0,5% ao mês. Então eu boto R$ 1.000 nessa aplicação nesse mês. Daqui a um mês eu vou ter ganhado 0,5% do que eu apliquei. 0,5% de R$ 1.000. Então, quanto seria esse 0,5% de R$ 1.000? Você calcula a porcentagem, você vai saber qual é os juros que eu ganhei. Foi 0,5%, 0,5% de R$ 1.000. Eu não vou fazer cálculo, eu só estou falando uma coisa minha, certo? Então, quem quiser, faça aí. Então, rende 0,5% ao mês. Então, vai render 0,5% dos meus R$ 1.000. Esse que vai render, o 0,5% é a taxa. Ao final de um mês, é o meu tempo, eu vou ter uns juros. Então, quando você fizer esse cálculo, você vai saber quanto é que eu estou ganhando a mais só porque eu emprestei o meu dinheiro ao banco. Esses juros, se eu somar com os R$ 1.000, R$ 1.000 ainda é meu. Na hora que eu quiser, eu posso pegar de volta. Então, eu pego o capital junto com os juros. Essa junção do capital com os juros, o que eu emprestei inicialmente para o banco e os juros que ele vai me pagar por ter o meu dinheiro emprestado, é chamado de montante. É o capital junto com os juros. Passando para agora para a linguagem matemática, o que seria o juros simples? Você vai calcular a taxa de juros em cima do capital inicial. Vou até escrever aqui capital inicial. E nada de pensar que é a banda, por favor. É porque inicialmente, nos juros simples, você não vai ter muita influência com relação ao tempo. Você primeiro vai ter um cálculo dos juros de um mês, e para cada mês que for seguindo, você vai ter esse mesmo juros mês a mês. Então, os juros, em um único mês, ele vai ser o capital vezes a taxa. Se for em 2 meses, você vai pegar isso aqui e multiplicar por 2. Se for em 3 meses, você vai pegar a capital e a taxa, multiplicar por 3. Se for 4 meses, você vai pegar o capital e a taxa e multiplicar por 4 e assim por diante. Então, o juros simples ele é calculado o capital vezes a taxa vezes o tempo. É o que a gente chama de fórmula do CIT. Capital vezes taxa vezes o tempo vai me dar os juros. E o montante, que é o que eu vou ganhar no final, é o capital que eu apliquei inicialmente, somado com os juros que eu vou ganhar. Tem uma fórmulazinha para esse montante, deixa eu botar aqui mais em cima, para ter espaço. Vou só reescrever, certo? Questão de espaço. Os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, e o montante vai ser o capital mais os juros. Sendo que os juros tem aquela fórmula do CIT.
Então, o montante vai ser o capital somado com o CIT. C vezes a taxa vezes o tempo. Se você quiser, pode botar o C em evidência. Fica C que multiplica 1 mais I vezes T. Então, as fórmulas para juros simples são fórmula dos juros, capital vezes a taxa vezes o tempo. E o montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Ou então é só lembrar que é o capital mais os juros. Isso aqui já resolve. Certo? Já quando a gente fala de juros compostos, no popular a gente estaria falando de juros em cima de juros. O que é isso? Lá no juros simples, os juros que for do primeiro mês, ele vai ser sempre o mesmo mês a mês. Mas nos juros compostos, no segundo mês, eu vou estar calculando os juros não em cima do capital inicial, mas em cima do montante que a pessoa vai ter. É mais ou menos o seguinte, deixa eu explicar aqui, abrindo mais uma tela. Adicionar uma página. Pronto, o que é que a gente vai ter? Imagina que eu vou estar naquela minha situação em que eu tenho uma aplicação de 0,5% ao mês e eu vou aplicar um capital de R$1.000. Então eu tenho uma taxa de 0,5% e o capital ele vai ser uma quantia em reais de R$1.000. Ok? O que acontece? No sistema de juros simples, eu teria juros de um primeiro mês, só do primeiro mês. Os juros do primeiro mês vai ser 0,5% de R$1.000. 0,5% vezes 1.000. Então, esses juros vai ser 0,5 sobre 100 vezes 1.000. A gente faz as devidas simplificações. Esses juros vai ser de R$5. Ou seja, a cada mês, no sistema de juros simples, a cada mês que o meu dinheiro ficar nessa aplicação, que vai me render 0,5% ao mês, eu vou ganhar R$5 por cada mês. Então, se eu deixar durante um ano, de janeiro até dezembro, no caso de janeiro de um ano até janeiro do ano que vem, de janeiro de um ano até janeiro do ano seguinte, vão ser 12 meses. 12 vezes 5 vai me dar R$60, certo? No sistema de juros compostos, os juros do primeiro mês é o mesmo do sistema de juros simples. Eu vou chamar aqui de juros 1, certo? Mas os juros do segundo mês, os juros 2, ele vai ser diferente. O que é que vai mudar nos juros 2? É porque é o seguinte, os juros do primeiro mês é o capital vezes a taxa, ou a taxa vezes o capital, não importa a ordem, vezes o tempo, e o tempo aqui no caso é 1. Os juros no segundo mês, no sistema de juros compostos, ele não é calculado em cima só do capital inicial, ele é calculado em cima do montante do mês anterior. Então, o montante desse mês vai ser o capital que eu investi, que era os R$1.000, somados com os juros do mês 1. Esse vai ser o montante 1. Esse montante 1, ele vai ser o novo capital que a gente vai trabalhar. A gente vai chamar de capital 2. É como se eu estivesse reemprestando o meu dinheiro para o banco. Eu poderia sacar no primeiro mês, mas não, eu vou deixar ele mais um tempinho. E agora eu não estou deixando apenas R$1.000, eu estou deixando R$1.005, que foi o que ele me rendeu no outro mês. Então, o montante 1 é um valor em reais de 1.005, já aumentou. No meu juros 2, o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer o capital vezes a taxa. Agora eu vou fazer o montante do mês anterior vezes a taxa. O meu capital de empréstimo é o montante, é o capital que eu já tinha emprestado, ele vai continuar lá, mais os juros que eu ganhei no primeiro mês. Então, esse sistema aqui é o que a gente chama de juros em cima de juros. Estão entendendo? O juros 2, ele vai ser o 0,5% vezes 1.005. Então, vai ficar 0,5%, 0,5 sobre 100, vezes sobre 100, vezes 1.005. Aqui você pode usar com o auxílio da calculadora, para chegar nesse resultado, vai dar
25,05, se eu não me engano, 5 vezes 1.005 vai dar isso aqui, e a vírgula vem para cá. Dá R$ 5,025. Esse seria os juros 2. Não vai ser apenas R$ 5. Eu vou ganhar mais uns 2 centavinhos e meio aí, além dos R$ 5 que eu deveria ganhar se fosse o sistema de juros simples. Então, o meu novo montante não vai ser 1.010, que era os 1.005 com 5, não. O meu novo montante, montante 2, vai ser os juros 2 somado com o montante anterior. É o montante 1 somado com os juros 2. O meu novo montante vai ser 1.010,025. Então, juros compostos tem essa pegada de juros em cima de juros, certo? Tem uma explicação bem bacana sobre isso lá no livro de vocês, nas páginas 56 e 57. Eu super recomendo que vocês deem uma lida. Páginas 56 e 57 tem uma tabela bacana que mostra a evolução desses valores. E para a gente, o que é que a gente vai precisar? Dos conceitos, certo? A fórmula de juros para calcular juros compostos não é a mesma de juros simples. Tem que fazer mês a mês. Capital vezes a taxa. Depois soma o valor dos juros com o montante para ter o novo capital do mês seguinte. E assim vai indo. Tem uma fórmula para o montante. Ela está mostrada lá no livro de vocês. E a fórmula é capital que multiplica 1 mais a taxa. Só que ao invés de multiplicar pelo tempo, vai ficar elevado ao tempo. Então, é uma fórmula que trabalha com potência. Tudo bem? Então, juros compostos tem essa pegada de juros em cima de juros. Juros simples, ele já é algo mais congelado. É o mesmo juros do primeiro mês, vai ser o mesmo para todos os meses, certo? Eu acho que vocês não trabalham muito com a parte financeira, mas eu acho que vocês já devem ter visto algum boleto de pagamento dos pais de vocês. Então, quem quiser dar uma olhadinha, quem puder dar uma olhadinha um boleto de pagamento dos responsáveis de vocês, pode ser boleto de luz, boleto de cartão de crédito. Veja que tem taxa de juros, tem uma multa se você atrasar. Eu estou preocupada com atraso. Se você atrasar, tem uma multa que você paga, é um valor lá fixo, e vai ter uma taxa que vai ficar correndo ao dia. Então, isso aí é bem interessante a gente observar para evitar atrasos em contas, para não pagar juros, e normalmente esses juros são juros compostos, juros em cima de juros, certo? No nosso Economics a gente pode dar uma conversada sobre essa parte de matemática financeira, caso vocês não tenham estudado ainda, certo? Então serve aí uma leitura sobre esse conteúdo nessas páginas. Vamos para frente. O nosso assunto dessa aula, na verdade, não era só a revisão. A gente vai entrar aqui na linguagem de funções. A gente vai lá para o capítulo 5. Mas eu precisava daquela revisão porque alguns daqueles pontos a gente vai utilizar no decorrer das nossas aulas. Então, o conteúdo da aula de hoje ele vai iniciar a partir da página 119. Acho que lá na página 120, 119 mesmo, certo? Então, lá na página 119, já começa falando do nosso assunto. Página 119. Qualquer coisa vocês podem acompanhar pelo livro nessa página, certo? Eu vou começar falando de uma coisinha que o livro não traz logo de cara, que é uma relação entre conjuntos. O que seria uma relação entre conjuntos? A gente estudou até pouco tempo sobre conjuntos. E eu quero agora relacionar esses conjuntos. O que seria isso? É criar um novo conjunto, só que um conjunto de pares ordenados. Nesses pares ordenados, eu vou ter dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. E na minha relação entre o conjunto A e o conjunto B, o meu par ordenado vai ter um elemento que vai pertencer ao conjunto A e o outro elemento pertence ao conjunto B. Então, a gente está criando aqui uma relação entre dois conjuntos, pegando um elemento de um conjunto, um elemento do outro conjunto e juntando aos pares, sempre de dois em dois, sempre de dois em dois.
E a gente vai deixar numa ordem sempre pré-estabelecida. Eu tenho que saber quem é o primeiro conjunto, eu tenho que deixar claro quem é o primeiro conjunto na minha ordem e tenho que deixar claro quem é o segundo conjunto da minha ordem para poder montar o que a gente vai chamar de par ordenado. Nessas relações entre conjuntos, algumas delas vão receber um nome especial, vão ser chamadas de função. O que é uma função? É uma relação entre conjuntos, sendo que essa relação satisfaz umas condições especiais. Uma função é uma relação onde cada um de todos os elementos de um conjunto A se relacionam com um único elemento do conjunto B. Cada um deles se relaciona a um único. Cada um a um único. Não precisa ser um único só elemento lá no B, não. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Então a ideia é a seguinte. É uma relação onde cada um de todos os elementos do conjunto A tem que estar relacionado a um único elemento do conjunto B. Vou mostrar isso usando diagramas, certo? Para representar essas funções. E também tem outra forma de representar que é usando plano cartesiano, que a gente vai mostrar agora para vocês como é que seria. Normalmente, para representar relações e também para representar funções, a gente vai utilizar algumas representações. No caso de relações, eu gosto muito de representar por meio de diagrama. Eu coloco um dos conjuntos em um diagrama, coloco outro conjunto em outro diagrama, e eu vou criar minha relação por meio de setinhas, onde eu estou indicando qual valor está relacionado com quem. Então, dessa forma que eu estou fazendo, eu estou criando uma certa relação entre os dois conjuntos. Vou fazer lá no conjunto embaixo também. As letras podem ser quaisquer letras, certo? Eu vou chamar aqui de D e aqui de C. Não tem problema nenhum. Aqui é a minha setinha, que está dizendo quem está relacionado com quem. E aqui eu vou criar, vou chamar aqui de conjunto X, maiúsculo, e conjunto Y. Sempre letras maiúsculas para representar conjuntos, certo, pessoal? Pronto, está aqui alguns exemplos de relações e são exemplos também de funções. O que é que essas relações têm que vão deixar elas como sendo funções? Observe. No caso dessa primeira relação aqui em cima, tá? Só ajeitando a setinha lá de baixo. Aqui em cima, no item A, vou chamar aqui de item A. Repare que todos os elementos do primeiro conjunto estão associados. Todos eles estão associados. Isso é uma regra importante para a gente ter uma função. Uma relação, para ela ser função, tem que ter todos os elementos do primeiro conjunto associados a alguém. Não pode ficar ninguém sobrando no primeiro conjunto. Outra coisa importante para que uma relação seja uma função é que esse cara esteja relacionado com um elemento do outro conjunto. Um único. De um elemento do primeiro conjunto só pode sair uma seta, não podem sair duas. Mesmo que essas setas sejam elementos diferentes, podem até ser para o mesmo elemento. Eu vou olhar aqui no item B, olha o item B. No segundo diagrama do item B, nós temos 1, 2, 3 elementos no primeiro conjunto. E esses 3 elementos estão todos associados a um único elemento lá no segundo conjunto. E é o mesmo elemento. É o 1. Tudo bem, isso aqui é função. Mas lá no item A, cada um dos 3 elementos, volta para o item A, cada um dos 3 elementos do item A, o 1, o 2 e o 3, também estão associados, cada um deles, a um único elemento no conjunto B. É 1 associado com 1, é um único elemento. O 2 está associado com o 3, é um único elemento para o 2. E o 3 está associado com 5, é um único elemento lá para o número 3, associado ao 5. O 7 sobrando lá no conjunto B não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu quero que todos os elementos do primeiro conjunto estejam associados. E só podem estar associados a um único lá do outro cara. Muita gente pensa que só se fosse uma situação como esse item C é que seria uma função, que é 1 com 1. Não é bem assim, certo? A gente vai ter sim uma função. Nesses 3 casos nós temos função. Ok? Tanto no item A, como no item B, como no item C, ambas são funções.
Eu botei aqui um outro exemplo que seria o plano cartesiano. Lembra-se do plano cartesiano? Devem ter estudado sobre ele. Eu vou colocar os dois eixos, o eixo x e o eixo y. No encontro dos dois eixos nós temos o zero. À direita do zero temos os valores positivos do x, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Antes do zero tem os negativos do x, o menos 1, menos 2 e assim por diante. Para cima são os valores positivos do y, 1, 2, 3 e assim por diante. Para baixo são valores negativos do y, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. A gente pode representar a nossa função por meio de um gráfico no plano cartesiano. Se ela tiver apenas pontos soltos, seriam pontinhos. No caso, se for uma função dentro de um intervalo, então a função dentro do conjunto dos números reais, ficaria uma curva, certo? Que a gente vai trabalhar muito mais lá na frente. Uma característica bacana dessa curva é o teste da reta vertical. Para essa curva representar uma função, sempre que eu traçar uma reta vertical, ela só pode tocar a minha curva uma única vez. Ela não pode tocar mais de uma vez. Qualquer reta vertical que eu traço, ela vai tocar minha curva somente uma vez. Isso está mostrando que para cada elemento x, quando eu toco só uma vez, eu estou associando a minha função a um único valor y. Ok? Então, é uma das formas de representar a função a parte de diagramas e o plano cartesiano. Tem outra forma que a gente vai comentar já já. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas situações que não são funções. É o que a gente chama de contra-exemplo. O que seria um contra-exemplo? É uma situação, certo, que eu vou ilustrar aqui, de relação entre dois conjuntos, que aqui não vai seguir as regras de função. Eu vou botar aqui, tá aqui os dois conjuntos, vou chamar aqui de conjunto A e conjunto B. E a regra de associação que eu vou construir vai ser esse cara com esse cara com esse cara com esse. E no outro exemplo, no outro contra-exemplo, está aqui o contra-exemplo A, está aqui o contra-exemplo B. No outro contra-exemplo, nós vamos ter esse cara associado com esse cara associado com esse cara associado com esse. Então, eu já disse logo, não são funções, e a pergunta que eu faço é a seguinte: por que que não são funções? Qual é a regra que essas relações estão quebrando, que não permite que elas sejam funções? No item A, eu preciso, para a minha relação ser uma função, que todos os elementos do primeiro conjunto estejam associados. Eu estou encontrando elemento que não está associado a ninguém. Não pode ficar elemento sobrando no primeiro conjunto. Se isso acontecer, não é função. Não é função. No item B, também não é função, por quê? Porque todos os elementos do primeiro conjunto têm que estar associados, mas há um único elemento do conjunto B. Repare que o elemento do conjunto inicial, vou chamar aqui de conjunto X e conjunto Y. Lá no conjunto X eu tenho um elemento que ele está associado não a um único, ele está associado com 3 elementos do conjunto Y. Isso não pode acontecer. Para ser função, cada elemento do conjunto X teria que estar associado a um único lá no Y. Um elemento do X está associado logo com 3. Então, por causa disso, não é função. Essa é a minha situação do item B. No gráfico, o que acontece? Algumas situações, lá no plano cartesiano, vão aparecer curvas que podem não ser função. Como é que eu vou identificar que uma curva não é uma função, que um desenho desse não representa uma função? Procure fazer uma reta vertical que toque na curva mais de uma vez. Por exemplo, bem aqui, ó. Esse valor x que eu peguei bem aqui, ele está associado a 1, a 2, a 3 valores no y. Associado a um valor do y seria aqui. Associado a outro valor do y seria bem aqui. Associado a outro valor do y seria bem aqui. 3 valores do y que o mesmo x está associado. Não pode. Ah, professor, mas se eu fizer a reta bem aqui atrás, vai pegar só em um pontinho do meu gráfico. Tudo bem. Para que ela não seja função,
basta encontrar uma reta que toque mais de uma vez. Para ela ser função, vou voltar aqui à página, toda reta vertical que você construir, só pode tocar o gráfico uma única vez. Aí ela é função. Se você construir uma reta que toque o gráfico mais de uma vez, então não é função. É um caso de contra-exemplo. Tudo bem? Então vamos para frente. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS. Bom, pessoal, para que a gente vai estudar função? A ideia mesmo de estudar função é relacionar valores, quando um dos valores vai influenciar em outro valor. No caso aqui, apenas não só pensando em dinheiro, né? Estou falando de números, relacionar conjuntos numéricos. Esse vai ser o nosso interesse. Então, vamos dar uma lida nesse problema, ver o que a gente pode imaginar o que vai acontecer aqui para a gente. Um espetáculo no teatro cobra ingressos de R$30. O gerente percebeu que consegue um público de 2.000 pessoas e a cada R$1 de desconto, a cada R$1 a menos no valor do ingresso, ele tem um aumento de 300 pessoas no público. Escreva uma função que associe o valor arrecadado pelo teatro com o desconto dado pelo gerente. Bem, eu quero que você me escreva uma função que associe a cada valor que o espetáculo pode arrecadar com o desconto dado pelo gerente. Porque se o gerente dá um desconto, vai diminuir o valor do ingresso. Você pode pensar que ele vai arrecadar menos, porém, diminuindo o valor do ingresso, ele percebeu que aumenta a quantidade de pessoas que vão assistir ao espetáculo. Então, tem uma associação que a gente pode fazer envolvendo o valor do desconto com o valor que esse espetáculo vai arrecadar. Algumas formas de representar essa associação, essa relação, pode ser por meio de diagrama. Eu não gosto muito. Diagrama ela vai ser mais usada mais a fins didáticos para conceitos envolvendo função. Na prática, a gente quase não usa diagrama para os nossos problemas envolvendo funções no conjunto dos números reais. Podemos fazer por meio de gráfico, mas aqui a gente ainda não tem muita informação que me ajude a construir gráficos. A gente precisa de mais técnica para poder construir gráficos de função. Aqui as outras formas para representar funções que eu recomendo seriam uma expressão algébrica ou então uma tabela. Gente, tudo isso que eu falei são formas de representar função. Tem no nosso livro, certo? Eu recomendo para vocês a leitura das formas de representar uma função a partir da página 125 a partir da página 125, 126, 126, pronto. Fica melhor. São só essas duas páginas. 125 e 126. Deixa eu ver se tem outras. Tem não. E 126. Depois é exercício já, na 127. Aqui tem os conceitos. São essas 4 formas. Você pode usar o diagrama, pode usar o gráfico, por meio do plano cartesiano. Essas duas ainda não vão me interessar tanto. Diagrama é mais para fins didáticos. Plano cartesiano a gente precisa de mais algumas outras ferramentas. A tabela eu acho bacana. Construir uma tabela. Ela nos ajuda demais a entender como é que funciona esse negócio de função. Porque a gente está associando o valor arrecadado com o valor do desconto. Então, eu vou criar uma tabela aqui com desconto. Nessa tabela, olha como eu tenho muitas informações. Para cada R$1 de desconto, eu vou ter um novo valor de ingresso. Valor do ingresso, do espetáculo. Para cada valor do ingresso, para cada R$1 de desconto, eu vou ter uma nova quantidade de público. E eu vou ter também um valor total arrecadado pelo teatro. Valor arrecadado. Deixa eu ver qual foi a palavra que eu escrevi. Valor arrecadado. Valor arrecadado. Então, nós temos várias informações. Arrecadado. Pronto, desculpa. Nós temos várias informações que são influenciadas pelo desconto que o gerente for dar no ingresso.
Se o desconto for de R$0, por exemplo, R$0 de desconto, ele não deu desconto de nada. As informações iniciais ele vai nos dar. Ele diz que o valor do ingresso nesse desconto, aqui é a unidade de medida. É sempre bom a gente colocar as unidades de medida lá na nossa tabela, viu? Aqui eu estou botando tudo em reais, que é o nosso dinheiro. Valor do ingresso também em reais. Valor arrecadado também em reais. Então, se o desconto for de R$0, a informação que a gente tem é que o ingresso vai custar R$30. O público nessa situação vai ser de 2.000 pessoas. E o valor arrecadado vai ser, olha, se são 2.000 pessoas, cada uma pagando o ingresso de R$30, o valor arrecadado vai ser 30 vezes 2.000 pessoas. Isso aqui vai dar igual a R$60.000. Deixa eu melhorar aqui a nossa tela. Vou precisar de mais espaço ali. Então, deixa eu ajeitar aqui a tabela só para ter mais espaço. Espremer aqui a parte do público. Pronto. Então, vai ser R$30 o ingresso. Cada pessoa está pagando. São 2.000 pessoas. 30 vezes 2.000 pessoas vai dar 6 com 1, 2, 3, 4 zeros. R$60.000 arrecadado por esse teatro. E se ele desse um desconto de R$1? Um desconto de R$1 nesse ingresso. Qual seria o novo valor do ingresso? O novo valor seria R$29. Além disso, qual vai ser o novo público que a gente vai ter se ele der o desconto de R$1? Lá nas informações, a gente viu que a cada R$1 de desconto, para cada R$1 de desconto, cada R$1 a menos no valor do ingresso, tem um aumento de 300 pessoas. Então aqui eram 2.000 pessoas quando o ingresso era R$30. Com R$1 de desconto vai virar 2.300 pessoas. É um aumento de 300 pessoas. Qual vai ser o valor arrecadado agora nessa situação? Vai ficar R$29, que vão ser pagos por 2.300 pessoas. O valor arrecadado agora é igual a 66.700. Eu fiz na calculadora para agilizar aqui para a gente. Então aumentou o valor arrecadado. E a gente conseguiu ver aqui uma associação, uma mudança nos valores só por causa de um desconto de R$1. Você pode continuar com essa tabela para mim, por favor? Pode usar a calculadora, não tem problema não. Veja o que acontece com o desconto de R$2 e com o desconto de R$3. Eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem. O que é que eu vou fazer com vocês? Para mim vai ser interessante analisar para todos os valores de desconto possíveis. Mas, professor, vai ser muito grande a tabela, são R$30 de desconto que a gente pode dar, também não faz nem sentido. A gente vai fazer de um caso bem mais geral. A gente vai usar variáveis. A gente vai usar variáveis. Então, no caso, eu vou imaginar que o meu desconto não é só de 0, de 1, de 2 ou de R$3. E se o meu desconto fosse um desconto de X reais? Usando variável agora. Qual seria o valor do ingresso se eu tiver um desconto de X reais? Com 2 e com 3 vocês vão fazer. Quem quiser pausa aí o vídeo faz agora, antes de eu fazer com variável. Fica melhor, viu? Pausa o vídeo agora, faça aí no seu caderno, preencha essa tabela para os valores de desconto de R$2 e R$3. Certo? É um exercício muito bom. Pausou? Mais uma chance? Vamos lá. Com variáveis, certo? Olha, o valor do ingresso, se ele vai ter X reais de desconto, o ingresso antes era 30. Se eu der um desconto de X reais, é porque eu estou tirando X reais desse valor. Então vai ficar 30 menos X o valor do ingresso. Sim, a gente tem uma expressão para o valor do ingresso. O valor do ingresso vai ficar com uma expressãozinha numérica. O público que vai assistir ao espetáculo também vai mudar. Antes iam 2.000 pessoas. E para cada R$1 de desconto, são 300 pessoas a mais. Então, se eu der X reais de desconto, eu vou ter as 2.000 pessoas inicialmente. E para cada R$1 é 300 pessoas. Então, vai ficar 300 vezes X, ou X vezes 300. 300 vezes X. Deixa eu apagar aqui que eu vou precisar de espaço agora nessa parte. Opa! 2.000 pessoas, 300 vezes X é o adicional e a gente soma. Então, se for só R$1 de desconto, é 1 vezes 300 mais 2.000, dá 2.300.
E se fossem R$2 de desconto? 2 vezes 300 seria 600 pessoas a mais. Com as 2.000 que já iam, 2.600 pessoas. E assim por diante. Para cada valor de desconto que está sendo representado pelo X, pode ser um 2, pode ser um 3, pode ser um 4 e assim por diante, a gente vai saber qual é o público para aquele valor de desconto. Nós temos uma expressão que vai me dar esse público em função do valor de desconto. Guarda essas informações. A gente criou uma função que vai me dar o valor do ingresso, dependendo do valor de desconto, uma funçãozinha simples. E nós construímos agora uma função que vai me dar o público que vai assistir esse espetáculo em função do valor de desconto X. Tem como você me falar qual seria o valor arrecadado para um desconto X? Isso aí vai ficar para vocês fazerem, certo? Escrever uma expressãozinha que me dê o valor arrecadado para um desconto X. A gente vai comentar sobre isso lá no nosso encontro do MITS. Tudo bem? Copiem aí. Eu não vou fazer aqui. Aqui a gente vai encerrar. Complete a tabelinha aí vocês e a gente comenta lá no nosso encontro. Pessoal, eu vou estar aqui para aqueles exemplos de função. São aquelas mesmas funções que a gente trabalhou com o diagrama. Eu apaguei ali aquele gráfico, as coisas que eu risquei. Está aqui o item A, está aqui o item B, está aqui o item C. A gente já mostrou eles aqui no vídeo. Mas a gente estava vendo se era ou não função. Agora eu já sei que são funções. O que eu quero fazer agora é escrever essas funções na forma de uma expressão matemática. Qual é o meu objetivo? Eu quero escrever uma expressão que vai me dar a cada valor x no primeiro conjunto, o valor que está associado lá no segundo conjunto, que eu vou chamar de y. Certo? E aí, tem como a gente criar alguma expressãozinha? A gente costuma escrever assim, ó, y é igual a alguma coisa, onde o que aparecer aqui nesse alguma coisa vai ser uma continha que eu vou fazer com os primeiros números para descobrir qual é o valor do segundo conjunto. Então, esse x que eu estou escrevendo aqui é muito comum ele ser usado no primeiro conjunto e o y que eu estou aqui está sendo usado para representar os elementos do segundo conjunto. Então, eu quero uma expressão que me diga como é que eu faço para associar um elemento do segundo conjunto com um elemento do primeiro conjunto. Uma regra matemática para esses casos aqui. Será que a gente encontra? Do item B, eu acho que é o mais fácil de todos. Do item B, sempre, não importa qual o valor do x que a gente tem no primeiro conjunto, o valor associado a ele, eu vou chamar de y, vai ser igual a 1. Y igual a 1 seria uma expressão para o item B. Sim, sim. Tanto eu posso usar y, como eu posso usar também f de x. Essa é uma outra linguagem que a gente usa para a função. F de x. Então, ou y igual a 1 para o item B, ou eu posso escrever f, aí abro parênteses x. A leitura disso é f de x igual a 1. Qualquer um dos dois está correto para representar uma função na forma de expressão. Tudo bem? E no item A e no item C, qual seria uma expressão para esse y? O y é um cara que está aqui no segundo conjunto, que eu quero escrever ele por meio de uma expressão lá do primeiro conjunto. E aí, como é que seria? Repare que o 1 está associado ao número 1, o 2 está associado ao número 3 e o 3 está associado ao número 5. E aí, como é que a gente vai fazer? Essa aqui eu sei. Eu estou pegando os números ímpares. Eu já vi antes, eu vou ser bem sincero para vocês, para mim não foi fácil, se eu não tivesse visto antes. Mas a gente utiliza assim, olha só. Eu quero escrever o meu y, ele vai ser 2 vezes x menos 1. O que foi que eu escrevi aqui? Essa é uma expressão que para cada um dos valores do x que eu colocar aqui, eu vou achar exatamente qual o y que a gente tem lá no conjunto B. Quais são os valores do x que aparecem para a gente? Aparece o x igual a 1. Se no lugar do x fosse 1, vai ficar 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2, menos 1 é 1. Quando o x for 1, o y é 1. Está aqui, ó, 1 vai para o 1. Se eu coloco no lugar dessa expressão aqui no x o número 2, vai ficar 2 vezes 2 menos 1. 2 vezes 2 dá 4, 4 menos 1 é 3.
Então, se o meu x for 2, o y associado a ele é 3. Está aqui, ó, 2 indo lá para o 3. E olha como dá certo também com o número 3. Vai ficar 3 vezes. Deixa eu voltar. Na verdade, é o 2 da expressão. Essa expressão aqui que eu estou olhando, ó, é 2 vezes. No lugar do x, eu vou colocar o número 3 menos 1. 2 vezes 3 dá 6, menos 1 é 5. Tá aqui, ó. Se o x for 3, o meu y vale 5. Exatamente como tem aqui. Então, não é tão fácil assim identificar. Você tem que buscar padrões na hora de escrever uma expressão algébrica para representar uma função que você só tem os valores numéricos. Não é fácil, isso é muito complicado mesmo. Essa daqui, por exemplo, eu achei um pouquinho mais difícil. Eu tive que me lembrar de como representar números ímpares. Acho que o item C não é tão difícil quanto o item A. Acho que ele é um pouquinho mais fácil. Se você quiser tentar dar uma pausa, tenta ir por 3 minutinhos. Se não descobrir, a gente faz aqui junto, certo? Olha só. O meu y lá no item C, se eu for escrever uma expressão para ele, repare que cada um dos números do primeiro conjunto, 5, o 10 e o 15, eles são múltiplos de 5. E eu estou levando eles para um número 1, número 2, número 3. Na verdade, tem sinais, né? Isso complica algumas pessoas. Ora, mas espera aí. Se eu esquecer o sinal por enquanto, 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5 vai dar 3. Se eu esquecer o sinal, é só pegar o valor que tem lá no primeiro conjunto e dividir por 5. Poxa, mas aí tem um sinal negativo que atrapalha. E o que acontece se eu dividir por menos 5? 5 dividido por menos 5, eu acho que vai dar menos 1. Tem a regra do sinal. Menos 10 dividido por menos 5, menos com menos é mais. Pronto. Eu acho que eu descobri agora qual é o truque desse item C. Eu vou pegar cada valor x do primeiro conjunto e vou dividir por menos 5. Está aqui a minha expressão que eu estou usando. Verifique aí para cada um dos valores se dá certo essa expressão. Mais uma vez, isso aqui não é tão fácil você identificar. Tem a sua complicaçãozinha, mas com um pouco de prática a gente acaba aprendendo. Só um detalhezinho para encerrar, eu vou aqui para outra tela, mas eu quero trabalhar ainda com esses conjuntos. Só para passar alguns nomezinhos para vocês, para não ficar chamando de primeiro conjunto, segundo conjunto. Na verdade, tem alguns nomes especiais que a gente tem que comentar. Quem quiser copiar, pausa o vídeo, copia aí. Depois a gente volta para eu passar alguns conceitos para vocês e a gente encerra essa aula, tudo bem? Nós vamos falar agora de alguns conceitos importantes envolvendo conjuntos. Eu tenho uma função f, ela vai ser definida de um conjunto A para um conjunto B. Isso que eu estou escrevendo aqui é uma notação muito matemática. F é uma função f. Vou escrever como é que a gente lê, função f. Esses dois pontos a gente lê como sendo definida. De um conjunto A para um conjunto B. O primeiro conjunto é chamado de conjunto de saída, mas ele tem um nome especial. Esse conjunto A é chamado de domínio da função. Esse domínio da função, ele vai ser o conjunto que a gente olha se todos os elementos estão associados a um único elemento do outro conjunto. Então, o domínio é o nosso primeiro conjunto que a gente trabalha na função. É o que vem em primeiro lugar no par ordenado. Já na segunda posição do par ordenado, vem o elemento do outro conjunto, que é chamado de contradomínio da função. Contradomínio da função. Então, nós temos o domínio da função e nós temos o contradomínio da função. Todos os elementos do primeiro conjunto são chamados de elementos do domínio, está aqui no item A. Todos os elementos do segundo conjunto são chamados de elementos do contradomínio. No caso, no item A, os elementos do domínio 1, 2 e 3. No contradomínio 1, 3, 5 e 7. Nem todas as funções têm os elementos do segundo conjunto relacionados.
Nem sempre todos os elementos do contradomínio estão envolvidos na função. Tem alguns casos que só alguns elementos se envolvem e outros elementos não se envolvem. Os elementos que estão associados a algum elemento do domínio, os elementos do contradomínio, que estão associados a algum elemento do domínio, são chamados de imagem. Eles pertencem ao conjunto imagem da função. Aqueles que estão recebendo setinha lá dos elementos do domínio vão formar o conjunto imagem da função. Gente, então com esses conceitos a gente vai encerrar essa aula de hoje e os exercícios a gente vai comentar mais no nosso encontro do MITS na próxima aula, certo? É muita informação, eu sei, então eu vou deixar que vocês deem uma lida no material do livro mesmo e qualquer dúvida a gente tira lá no nosso encontro do MITS e faz exercícios também. Tudo bem? Tchau, tchau pessoal, até o nosso encontro.